Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Marcos Oliveira, sou especialista em ambientes de inovação aqui da Firjan e vou apresentar para vocês hoje um pouco do edital, a chamada do Programa de Aceleração Industrial com IA e também disponibilizar um tempo aqui para interagir com vocês e tirar dúvidas, né? Então, agradeço a todos que estão aqui online com a gente participando. Esse vídeo vai ficar gravado e vai ficar disponível no nosso site, então aquelas pessoas que chegarem aí no decorrer da nossa apresentação e também aquelas pessoas que não puderam estar aqui ao vivo com a gente vão ter a oportunidade de acessar também esse conteúdo e ter mais uma fonte, né, de informação. A ideia nessa próxima 1h30, né, que nós projetamos aqui para estar com vocês é que eu faça aqui uma apresentação inicial a respeito do edital, dos principais pontos, trazendo ali algumas dicas, orientações, principalmente em relação ao processo de apresentação das propostas. E depois vocês poderão interagir conosco pelo chat. A equipe aqui está a postos, né, para transferir aqui, passar para mim as perguntas e a gente poder ir respondendo na segunda fase. Tá? Então, nessa primeira fase, eu pretendo cumprir aqui em cerca de 45 minutos essa apresentação e aí, na sequência, a gente abre aqui o canal para ir respondendo as perguntas de vocês. Tá bom? Então, vamos fazer assim. Então, em primeiro lugar, é importante dizer que essa chamada ela se insere num conjunto de ações da Firjan, né, para promover e para trazer as nossas indústrias, as nossas empresas associadas para o tema da inteligência artificial. Né? Então, ela integra um conjunto de ações através da Firjan IEL para que a gente possa, né, levar esse conteúdo e também essa prática para as nossas empresas, visando aumentar a competitividade delas. Então, essa chamada ela está dentro de um programa que nós temos aqui na Casa Firjan, chamado Conecta Lab. O Conecta Lab é uma aceleradora da Firjan IEL, que tem por objetivo promover a competitividade de indústrias fluminenses por meio da conexão com soluções inovadoras em indústria 4.0 e ou em sustentabilidade. Esse é um programa que a gente já teve uma rodada voltada para startups em 2024, né, até agora, junho de 2025, e agora nós iniciamos uma nova fase com um programa de aceleração de indústrias, né, para que a gente possa acelerá-las através da IA. E eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso. Bom, então, dito isso e falado aqui a respeito do programa, é importante, então, a gente entender quem pode participar dessa fase agora, desse programa de aceleração. São empresas com CNPJ no estado do Rio de Janeiro, com mais de 1 ano de fundação e que tenham até 499 funcionários. Né? Isso classificado aí pelo IBGE como microempresas, empresas de pequeno porte e empresas de médio porte. Então, o critério que nós estamos utilizando para selecionar ou para identificar o porte das empresas aqui é o número de colaboradores. Existem outras formas, outros métodos, né, como o faturamento bruto, por exemplo, mas nós escolhemos filtrar aqui pelo número de colaboradores. As empresas precisam ter um KNAI dentro de um desses grupos aqui, né, grupo de 5 a 9, 05 a 09, que são indústrias extrativas, 10 a 33, que são indústrias de transformação, 35, segmento de eletricidade e gás, 36 a 39, que envolve água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, 41 a 43, que é o setor da construção, e 58 a 63, que é de informação e comunicação. Para você saber, né, em qual grupo a sua empresa está, basta olhar lá no KNAI. O número KNAI normalmente é um conjunto composto de 4 caracteres, mais o hífen e 1 caractere barra 2 caracteres, né, como esse exemplo que está aqui marcado em amarelo. Então, o grupo são os 2 primeiros números. Né? Então, se seu grupo começa com 05,
a sua empresa é uma empresa do setor de indústria extrativa, né? Por exemplo. Ou se começa com 10, como esse exemplo aqui, é uma empresa do setor da indústria de transformação, que é o caso aqui, a moagem de trigo e fabricação de derivados, por exemplo, né? E existem algumas exceções que estão contempladas também para efeitos desse edital, tá? São elas: comércio atacadista de mármores e granitos, padarias e confeitarias com predominância de revenda, fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, serviços de arquitetura, serviços de engenharia, atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura que não foram especificadas anteriormente, restauração e conservação de lugares e prédios históricos, lavanderias e tinturarias. Tá? Então, essas exceções também estão contempladas, podem também empresas com esses quinais se inscreverem também na chamada no nosso edital. Tá? Isso aqui é importante, né? Falar dessas especificações, que é um ponto de dúvida. Algumas pessoas nos perguntam: eu tenho uma empresa que tem um KINAI, um determinado KINAI, então como é que eu posso participar, não posso participar? Basta olhar, conforme essa explicação lá, se o seu KINAI está dentro de algum desses grupos ou dentro de alguma dessas exceções. Se estiver, é possível fazer inscrição. Se não estiver, infelizmente, né, nesta chamada em particular, não é possível, né, mas existem aí outras oportunidades também de outros editais que contemplam mais setores também possível de ser trabalhado. Bom, o objetivo desse programa de aceleração industrial com IA é que a gente possa estimular a competitividade das nossas indústrias aqui do Rio de Janeiro por meio da adoção de soluções baseadas em inteligência artificial. E aí, quando a gente fala em inteligência artificial, do que a gente está falando? Né? A gente tem algumas tecnologias que se inserem dentro desse grupo, né, de tecnologia chamada inteligência artificial, né, como manutenção preditiva, utilizando machine learning, por exemplo, inspeção de qualidade com visão computacional, atendimento automatizado com chatbots e softwares de linguagem natural, né, plataformas de linguagem natural, por exemplo, onde se inserem o ChatGPT, Gemini, ou Gemini, enfim, conforme a pronúncia, e outras do gênero, né? Otimização de processos logísticos, recomendações de insumos e parâmetros de produção. Então, existe um conjunto variado de tecnologias, né, de inteligência artificial que podem ser adotados em diferentes áreas do negócio da empresa, desde a área de vendas, relacionamento com o cliente, passando pela parte de produção, logística, finanças e assim por diante. Tá? Então, contanto que essas tecnologias venham a ser aplicadas para reduzir custos, para melhorar a eficiência de processos, né, para melhorar a produtividade, então, esse tipo de aplicação nos interessa, é isso que a gente quer promover nas nossas indústrias, com essa chamada. E como é que ela vai funcionar? Né? Como é que a gente vai trabalhar? A gente está agora na fase de inscrição, até o dia 24/10, então até o dia 24 de outubro, tá? Importante fazer inscrição com antecedência, não deixar para a última hora, tá? Já fazer lá, para evitar ficar de fora, né? E não ter aí a oportunidade de participar desse programa. Depois a gente inicia já imediatamente a fase de seleção, que vai até o dia 14 de novembro. E aí as empresas selecionadas participarão desse programa em duas grandes fases ao longo de 2026. Então, ao longo do ano de 2026, as empresas que foram selecionadas, serão até 20 empresas selecionadas, participarão de duas fases. A primeira fase é a chamada fase de imersão. Então, a gente as empresas vão participar de uma trilha de transformação digital em inteligência artificial. O que é essa trilha, Marcos? Essa trilha, ela é uma solução da Fijan IEL, que une qualificação com mentoria técnica especializada. Ou seja, a gente vai trabalhar com você um aprofundamento no seu desafio, no seu problema, identificar possíveis soluções de IA que possam ajudar você na resolução desse desafio, desse problema,
e vamos elaborar um plano de ação junto com vocês, né? Ou seja, a gente vai tendo ali um trabalho de qualificação, são encontros online que vão acontecer ao longo de janeiro até março. Então, vamos fazer esses encontros semanais, onde a gente aprende ferramentas a respeito de desafios e também de soluções de IA e colocamos em prática isso no contexto da empresa. Então, você vai sendo acompanhado ali por mentores especializados no assunto e vão ajudando você a desenvolver, né, ou a trabalhar, melhor dizer, esse plano de trabalho. Tá? Esse plano de trabalho, esse plano de implementação, é que vai ser objeto na segunda fase, na fase 2, que é a fase de implementação. Então, você vai colocar em prática esse plano de trabalho. E aí, para colocar em prática, você vai ter o apoio financeiro, né? A subvenção econômica, são recursos não reembolsáveis, ou seja, você não precisa devolver ou, enfim, pagar de volta esse recurso. Esse recurso é para que você possa investir na implementação daquela solução, né? Então, isso é um fator importante, porque ajuda a empresa reduzindo riscos, né, a partir da aplicação de um recurso ali que você não vai precisar devolver, né? Então, você consegue ali investir naquele tipo de solução, testar ali no contexto da sua empresa e obter os resultados dessa implementação. É importante dizer, né, que esse conjunto aqui, fase 1 e fase 2, ele é integrado, né? Mas para que a empresa possa receber esse recurso não reembolsável, ela precisa passar pela fase 1, atendendo ali os requisitos, apresentar um plano de ação que seja viável, né? No sentido de que o que você vai fazer é possível fazer com aquele recurso e naquele tempo, né? Vão ser aproximadamente 6 meses de implementação. Então, é importante que a gente possa trabalhar nessa dinâmica de apresentar um plano de ação que seja viável. Outro aspecto importante aqui a dizer, em relação a isso, é que, durante a fase de imersão, a gente vai ter o apoio técnico especializado na construção desse plano de trabalho. Não vai ser para o desenvolvimento da solução em si. O desenvolvimento da solução em si virá na fase de implementação, e eu vou mostrar aqui algumas opções que são cobertas pelo edital, ou seja, como é que eu posso aplicar esse recurso na minha empresa para implementar essa solução. É uma dúvida de algumas pessoas que nos procuram, é o seguinte: Marcos, eu vou precisar desenvolver, construir a solução, programar, desenvolver o software, algo assim? Não, não é esse necessariamente o objetivo, tá? Pode ser, dependendo, né, da sua capacidade técnica, dependendo do objetivo, da solução, do que você quer fazer, se você tem equipe, ou enfim, eu não tenho equipe, como é que é. Mas o nosso edital ele foi construído de uma forma bem abrangente para cobrir, né, várias possibilidades. Por exemplo, a contratação de serviços técnicos especializados, a contratação de uma licença de software, né, de IA, por exemplo. Tem um software que eu descobri, por exemplo, que atende ali o meu desafio, aquele desafio que eu quero resolver. E aí você pode, então, contratar essa licença de software utilizando esse recurso. Por exemplo, né, compra de máquinas e equipamentos com IA embarcado, ou seja, um equipamento que vem com um software de IA já ali dentro dele. Pode ser também com esse recurso. Voltando aqui. Inscrições em cursos e eventos relacionados a IA, para capacitação da equipe. É possível também aplicar esse recurso. Voltando para o primeiro item, a contratação de serviços técnicos especializados, ou seja, eu vou contratar uma empresa especializada em IA, naquele tipo de solução que eu preciso para a minha empresa, para que ela possa aqui aplicar e desenvolver, né, aquela solução que eu preciso, específica para o meu negócio, né? É possível também com esse recurso. Passagens e hospedagem para participação em cursos e eventos de IA, se for o caso, também é possível com a aplicação desse recurso. Ou seja, existe aí uma gama variada de possibilidades de aplicação desse recurso.
E aí você pode falar assim, bom, Marcos, mas 50 mil não é um recurso assim tão expressivo. De repente, 50 mil para uma empresa um pouco maior pode soar como um recurso não tão expressivo. Esse recurso, são dois aspectos importantes de dizer aqui. Um é que esse recurso ele pode ser, inclusive, utilizado como uma contrapartida para utilização de recursos ou para captação de um recurso maior. Existem algumas fontes de financiamento, de inovação, por exemplo, que você pode, utilizando esse recurso como contrapartida, multiplicar ele por 10, né, por exemplo. Então, esses 50 mil se tornam 500 mil reais. É claro que isso tudo tem que ser visto dentro do cronograma, né, dentro desse tempo. Por isso que o plano de ação é importante para que a gente possa entender a viabilidade do que se quer fazer, né? Mas essa é uma possibilidade. Outro aspecto importante dizer é que, para além desse recurso, né, esse programa de aceleração ele funciona como uma espécie de smart money, né? Se eu voltar aqui no slide anterior, a gente vai ver que a empresa ela vai ter todo um suporte de uma rede, de uma equipe, né, que vai estar ali junto com ela, entendendo o desafio, identificando possíveis soluções, ajudando ela a entender e como colocar isso em prática, né, elaborando um plano e depois acompanhando na fase de implementação. Outro aspecto importante aqui para finalizar e poder passar adiante é que nós vamos ter, ao longo do programa, também as chamadas rodadas de inovação. O que são essas rodadas de inovação? São momentos de conexão com o ecossistema, para que a gente possa conectar as empresas que vão estar sendo aceleradas com atores do ecossistema de inovação dentro desse contexto da IA. Então, startups, ICTs, universidades, centros de pesquisa, pesquisadores, empresas que atuem na área, né? E então que a gente possa promover essas conexões estratégicas que também são parte aqui do programa. Tá? Então, eu gosto de dizer que o programa de aceleração ele funciona como um smart money. Então, ou seja, não é só o dinheiro em si, é também toda essa rede de apoio e de conexões que vai ajudar você a entender e colocar em prática ali um plano para que a SIA possa ser efetiva no seu negócio e que ela possa, geralmente, de fato, contribuir para a sua competitividade, tá? Então, que a gente possa ter ali como mensurar, ao final do programa, o impacto, né, dessa participação aqui no programa conosco. Bom, então, dando sequência aqui, vou entrar agora um pouco mais a fundo no processo seletivo, tá? Então, primeiro falando aqui das etapas e prazos. Então, como eu falei, nós estamos agora na fase de inscrições, que vão até dia 24 de outubro, sexta-feira, de amanhã a 15, né? Então, temos aí pouco mais de 15 dias para encerrar as inscrições, importante não deixar para a última hora. Encerradas as inscrições, a gente já entra na fase de homologação e avaliação das propostas. Essa fase é onde a gente identifica se o processo de inscrição está todo de acordo, se a documentação foi enviada corretamente, se está tudo nos conformes, e também envia, né, essas propostas, o conteúdo, para uma equipe técnica, né, formada aqui por integrantes da Fijan e membros externos, uma banca de avaliação que vai analisar essas propostas e vai pontuar, né, conforme os critérios de seleção, essas propostas. As 30 propostas melhor classificadas vão para a fase seguinte, que é a fase de entrevistas, que vai acontecer de forma presencial no período entre o dia 10 e o dia 13 de novembro. Então, já é importante ficar aí de olho também nessas datas, né, se organizar para que esteja aí com a agenda disponível para poder participar. Essas entrevistas elas vão ter uma duração ali de 20 minutos, com 10 minutos para você apresentar a sua proposta e também mais 10 minutos para interação com a banca, para poder esclarecer dúvidas ali pontuais a respeito da proposta, para que a banca possa fazer uma melhor avaliação. E aí serão, então, definidos até 20 empresas, tá, que serão trabalhadas, que serão aceleradas ao longo do programa. A divulgação dessas 20 empresas que serão selecionadas será realizada no dia 14 de novembro. Tá? E aí,
posteriormente a isso, tem uma fase aí de algumas documentações complementares, está tudo lá descrito no edital, e a assinatura do termo de outorga, né, que é o documento que vai chancelar a sua participação no programa de aceleração e garantir ali o acesso, né, tanto à fase de imersão quanto depois à fase de implementação com o acesso aos recursos. Tá? E aí isso tudo tem que ser feito até o dia 28 de novembro. Caso, né, haja aí algum problema que impossibilite a empresa de assinar o termo de outorga, aí será então dada a oportunidade para o candidato, a empresa candidata melhor classificada ali na ordem, né? Então, importante dizer, importante estar com tudo em dia, né, com as certidões negativas todas organizadas, apresentar os documentos todos que foram solicitados lá no edital. Bom, um aspecto aqui importante que pode ser útil, vai ajudar vocês, né? Quando você acessa lá o site, vai lá em inscreva-se, a gente tem um documento modelo do formulário de inscrição. Então, você pode utilizá-lo como uma referência para que você possa preencher ali num documento Word as informações e não ir preenchendo direto no formulário, tá? Para garantir ali que você vai ter aquela informação salva, evitar qualquer dificuldade caso você esteja ali preenchendo o formulário, sei lá, caiu a internet, faltou energia, teve uma atualização no site ou do computador, de alguma forma ali você perder a informação. Então, nossa sugestão, vê as informações, já separa tudinho num documento Word, preenche ali dentro das especificações que o formulário pede, isso tudo está nesse modelo aqui, que você acessa clicando nesse botão, e aí depois você vai transferindo essa informação para o formulário. Tá? É uma sugestão para evitar aí um retrabalho, enfim, qualquer dificuldade. Então, essa é uma dica. E aí eu vou entrar aqui em pontuar algumas informações importantes a respeito do formulário, do processo de inscrição. Tá? E aí já vou trabalhando isso também à luz dos critérios de avaliação que nós vamos considerar. Então, o formulário ele começa solicitando ali algumas informações cadastrais. Tá? Então, os dados de contato são muito importantes, que seja um dado que quem está preenchendo ali o formulário de inscrição garanta, né, que o contato ali de telefone, de e-mail, seja um contato que permita ali uma pronta resposta, né, caso a gente precise entrar em contato com vocês. Na sequência, vocês vão trazer dados da empresa. Então, esses dados que estão com asterisco, todos são obrigatórios. Muito importante o CNPJ verificar se a numeração está correta, né? Para que a gente possa ali fazer a verificação, não dar o número inválido, enfim. Endereço, cidade, o site da empresa não é obrigatório, mas se tiver, importante, ajuda a gente ali a entender um pouco mais do negócio, ver o que é a empresa. Redes sociais, LinkedIn, Instagram também não são obrigatórios, mas são informações bem-vindas também para a gente poder conhecer um pouco mais da empresa. O grupo KINAI, que eu fiz referência lá logo no começo, né, quais são os KINAIs que são contemplados, que são elegíveis, né, para esse edital. Número de colaboradores, aí eu coloquei aqui mínimo 20 de propósito, porque o nosso documento lá, a referência de modelo, ele ainda está com essa informação, mas se vocês baixaram o edital mais recentemente, vocês vão observar que há uma alteração do edital e a gente ampliou o público para contemplar também as microempresas, ou seja, aquelas empresas que têm até 20 funcionários. Tá? Então, só fazendo essa ressalva aqui de que já é possível a inscrição de empresas com 0 até 499 funcionários. Tá? Ano de fundação da empresa, né? É uma informação importante. E se a empresa ela é associada a sindicato integrante da Firjan. Se ela for associada, ela vai marcar lá como sim. Se ela não for ainda, ela marca como não. E eu vou já explicar que isso tem também um aspecto importante aqui na questão do edital. E, por fim, o link para a pasta de documentos. Esses documentos, né, eles estão lá itemizados no item 5.7 do edital. São esses documentos aqui,
tá? Então, o comprovante de situação cadastral junto à Receita Federal, o ato constitutivo da empresa, que pode ser o contrato social, o estatuto ou outro documento que se assemelhe, uma carta de anuência assinada pelo representante legal da empresa, ou seja, aquele que está lá elencado no contrato social, no ato constitutivo, dando ciência, né, caso ele não seja integrante da equipe. Pode acontecer, de repente ali o sócio ele não vai ser integrante da equipe, mas aí então nesse caso a gente precisa dessa carta. Se ele estiver na equipe, aí não tem problema, não precisa da carta de anuência. Tá? Comprovante de vínculo, né, entre os membros da equipe, do projeto e a empresa, conforme está indicado no item 5.7.1. Então, tem lá previsto, né, os tipos de vínculo. Certidão negativa de débitos federais, estaduais, municipais, trabalhistas e junto ao FGTS. Então, esses são os documentos aqui elencados. Vocês coloquem numa pasta. Importante que deixar disponível o acesso à pasta, né, para quem acessar aquele link, então, para que a gente possa acessar a pasta com os documentos e poder verificar, tá, se os documentos estão todos lá, se estão atendendo ao que está no edital. Isso é um item, tá, obrigatório, então é importante que estejam todas essas documentações lá em dia, dentro do prazo de validade, enfim, para que a gente possa fazer essa verificação. Então, observem muito essa questão do link, né? Se o link ele está acessível para quem clicar nele, porque às vezes, pela configuração padrão, de repente, só pessoas da empresa têm acesso, então, só ter atenção com isso para não dar nenhum problema. E aí a gente entra nas informações a respeito da proposta. Tá? E aqui eu coloquei em vermelho um aspecto importante. Primeiro que são todas obrigatórias, então você vai ter que preencher, né, essas informações. Mas um aspecto muito importante que eu gostaria de frisar usem o limite de caracteres que está sendo dado lá no formulário. Né? A gente tem recebido já algumas propostas e a gente tem visto assim, respostas muito sintéticas, né, para algumas dessas perguntas. Então, quanto mais informação vocês puderem dar, né, obviamente informação útil, né, melhor para a avaliação da proposta de vocês. Então, é importante que seja preenchido lá. Então, algumas perguntas têm espaço para 500 caracteres. Utilizem, não é uma quantidade tão grande assim de texto, né? Mas utilizem de forma objetiva, com dados ali importantes, para ajudar a banca de avaliação a entender, né, o negócio de vocês e entender qual é a proposta, qual é o desafio, principalmente, que é o item de maior peso, né, e entender o que vocês querem fazer, né, pretendem fazer ali ao longo do programa. Então, nós temos aqui um primeiro item, né, que está associado, tem algumas perguntas associadas a esse item negócio e mercado, que tem peso 4, tá? Dentro dos critérios de avaliação. As notas vão de 0 a 5, tá? Então, ou seja, no conjunto aqui das respostas dessas perguntas, você pode atingir uma pontuação de até 20, né? A pontuação vai de 0 a 100. E aí a gente, então, faz essa avaliação conforme esse critério e esse peso. As perguntas são, então, como que você descreve o seu negócio, o negócio da sua empresa, e o seu modelo de atuação no mercado? É importante dizer o que é que sua empresa faz de forma objetiva, né? E como é que ela atua no mercado em que vocês fazem parte. Quem são os principais clientes, né? O público-alvo, né, da empresa, no mercado em que atua. Quais oportunidades de crescimento você identifica nesse mercado, ou seja, se é um mercado que tem espaço para crescer, se é um mercado que está contraindo, né, um mercado que está estável. Então, quais são as oportunidades que você identifica? De repente, a empresa que atua aqui mais no mercado local, da região, aqui ou do estado do Rio de Janeiro, e de repente ela pode, né, ou tem previsão de expandir sua atuação para outros estados ou para outras regiões, ou acessar novos mercados dentro do próprio território, um novo perfil de cliente, assim por diante. Qual é a capacidade atual de produção, né, ou entrega da sua empresa e como ela se posiciona frente aos principais concorrentes.
Então, trazendo essa informação também, trazer dados, né, a respeito desse item. Como você descreveria o uso atual de tecnologias digitais na empresa, ou seja, o que é que a empresa já utiliza de tecnologias digitais, inclusive de inteligência artificial, se for o caso, né? Então, se usa algum software de gestão, ERP, ou planilhas, ou, enfim, outras aplicações, outros tipos de ferramentas digitais, né, que a empresa já utiliza para poder, enfim, desenvolver suas atividades. E quais são os objetivos estratégicos da empresa para os próximos anos, né? Então, o que a empresa está almejando, o que a empresa está buscando, né? Qual é a visão dela em um certo horizonte de tempo, né? E o que ela está querendo realizar. Aí a gente segue, perdão, para o item de maior peso, tá? Que é o desafio a ser resolvido com inteligência artificial. Então, aqui é importante trazer, aí sim, usar, né, aqui principalmente utilizar o espaço máximo que vocês têm, porque quanto mais informação de valor vocês puderem trazer aqui, melhor vai ser a avaliação e, consequentemente, maior a pontuação também, porque esse é o item de maior peso, tem o dobro, né, do peso dos demais itens. Aqui você alcança até 40 pontos, né, dentro da pontuação máxima. Então, 40% da nota aqui nesse item. E a gente tem aqui, então, algumas perguntas, né? Então, qual é o desafio que a empresa pretende resolver por meio de inteligência artificial? Então, o que é descrever, ser descritivo nesse desafio? Em qual área da empresa esse desafio ocorre predominantemente? Aqui há uma lista, é só identificar ali e marcar. Quais são os dados ou indicadores que demonstram a existência ou a relevância desse desafio? Então, muito importante trazer aqui dados, né, que atestem, né, a relevância desse desafio. Então, digamos que você tem ali um tempo muito longo numa tarefa, porque é uma tarefa muito manual, ou porque está tendo muito problema ou retrabalho. Então, trazer esses dados, né, dessa perda de tempo, ou dessa perda de recursos, né, ou paradas inesperadas, porque uma determinada máquina está quebrando, e você poderia, de repente, utilizar ali alguma ferramenta de predição, né, para poder fazer uma manutenção preditiva, ao invés de esperar a máquina quebrar, por exemplo. Ou tarefas que são essencialmente manuais e que aí tem o erro humano natural, né, que faz parte desse processo. Então, qual é o indicador, quais são os dados que trazem ali uma informação para a gente atestar que esse desafio é um desafio relevante para a empresa, né? Perda de recursos, né? Por uma necessidade ali do tipo de tecnologia que é utilizada atualmente, enfim. Na sequência, qual o principal obstáculo ou limitação atual que dificulta a resolução desse desafio? Então, marca lá também uma opção lá de seleção. E quais são os impactos ou consequências que esse desafio gera atualmente para a empresa? Né? Então, como é que isso repercute no conjunto da empresa? Você perde clientes, você tem ali uma dificuldade com perda de material, com perda de recursos, com práticas que podem estar gerando ali algum tipo de impacto ambiental ou social. Enfim, então trazer essa informação também ajuda a gente a entender a relevância aí do desafio. E por que esse desafio representa um gargalo à competitividade da empresa? Ou seja, qual é a relação disso com a competitividade do negócio, a tornar a sua empresa mais competitiva em relação aos competidores, né? Não só aqui no estado, mas também e principalmente as empresas que estão em outros mercados e que, de repente, atuem aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Ou nos mercados em que a empresa atua. Então, é importante trazer aí a relação desse desafio com a competitividade do negócio. E falar também
de quais alternativas a empresa já buscou, né, para tentar resolver esse desafio. Tá? E aí, na sequência, temos outros 2 critérios, tá? Outras 2, na verdade, informações que vocês vão apresentar, que cada uma delas tem peso 4. E aí a gente fecha, né, o conjunto ali da nota de 0 a 100, para que a gente possa ranquear as empresas com base nessas notas. Uma delas é a solução e impacto. E aqui é importante frisar, nós não esperamos que vocês apresentem tecnicamente a solução, né? Mas é importante para que a gente possa ter uma noção, até de se você já foi atrás de informação, se já buscou algum conteúdo a respeito, já tem uma ideia de como que você vai resolver aquele desafio. Isso pode ser que mude, né? Depois, na fase de imersão, com a ajuda da equipe técnica, pode ser que a gente descubra outras possíveis soluções, soluções mais eficientes, mais interessantes, e isso seja alterado. Então, aqui não é um compromisso de que você vai desenvolver essa solução. É apenas trazer a informação de que como é que a empresa espera resolver aquele desafio, o que ela já buscou, né, de informação. Então, qual é a solução com a aplicação de inteligência artificial que você pretende desenvolver? Quando a gente diz desenvolver, é implementar, tá? É colocar em prática no negócio, não é construir, não é elaborar necessariamente. E porque ela pode ser considerada inovadora no seu contexto. Então, por exemplo, você é uma empresa que tem lá uma utilização, uma necessidade de elaboração de conteúdo, por exemplo, de texto, muito grande, né, de relatórios ou enfim, de contratos ou de algum material ali que vai utilizar na comunicação da empresa ou na interação com o cliente, enfim. E a empresa ela não utiliza alguma ferramenta ainda de IA, ou utiliza ferramentas, mas que não são de IA. De repente, a incorporação da inteligência artificial no contexto da empresa, para esse tipo de solução, ela constitui uma inovação no contexto da empresa. Tá? Então, quando a gente fala de inovação, não é que tem que ser algo disruptivo, mas algo que traz ali um diferencial para a empresa e que a empresa ainda não tinha utilizado ou não está ainda utilizando. Como a solução proposta contribuirá para resolver o desafio identificado e quais os impactos positivos espera gerar. Então, é exatamente aí onde a gente quer entender se a empresa já buscou, né, alguma informação a respeito. E aí, como é que você espera, qual é a sua expectativa em que aquilo ali vai te efetivamente contribuir para o teu negócio. Tá? Então, esse é o item solução e impacto, o critério solução e impacto. E aí, por fim, o time do projeto. Para participar do programa de aceleração, é necessário que a equipe do projeto seja constituída por pelo menos 2 pessoas e até 5 pessoas. Tá? Sendo que o coordenador ou coordenadora do projeto tem que ser necessariamente alguém com um vínculo direto com a empresa, ou seja, um dos sócios, né, ou sócias da empresa, ou que seja um colaborador ou colaboradora com carteira assinada da empresa. Tá? Isso por quê? Porque os demais integrantes podem até ser pessoas com um vínculo de estágio, ou de bolsista, ou um prestador de serviço que está contratado ali para prestar serviço para a empresa. Tá? Então, os demais colaboradores do projeto, aqui da equipe do projeto, podem ser formados também por esses outros perfis, mas o coordenador ou coordenadora tem que ser necessariamente sócio ou CLT, né, uma pessoa carteira assinada ali na empresa. E aí vocês vão prestar algumas informações, né, o nome, no caso do coordenador ou coordenadora, o e-mail e o WhatsApp, porque o coordenador ou coordenadora será a pessoa de conexão, de contato com a qual a gente vai dialogar, o tipo de vínculo com a empresa, o cargo, né, que ela ocupa, a área de atuação da empresa, se é da área de marketing, de produção, operação, de TI, enfim. E a formação, experiência e contribuição para o projeto. Então, aqui é um texto mais aberto, que você pode descrever um pouco disso. Então, é importante trazer essa pessoa formada em, sei lá, em administração, por exemplo, ou em TI, né? Ela tem
tantos anos de experiência atuando com determinadas coisas, por exemplo, atuando por exemplo, a área comercial da empresa, vamos supor, e vai contribuir para o projeto a partir do conhecimento, né, na operação desse tipo dos processos relativos, né, a esse desafio que a empresa quer resolver. Enfim, então ele vai trazer ali informações, né, mais descritivas para ajudar a gente a entender o perfil dessa pessoa e como ela vai ajudar, né, aqui no projeto. Tá? Então, não precisa ser necessariamente uma pessoa técnica. A gente tem recebido também algumas propostas em que a equipe é formada por pessoas da área de negócio, da área de TI da empresa. Então, se a empresa tem uma área de TI, por exemplo, tem uma pessoa na equipe, é positivo, né? Uma pessoa que ali já vai ter um conhecimento mais técnico, mais avançado, vai ajudar melhor ali a entender a demanda e as possibilidades de solução, mas isso não é um ponto de corte. A empresa ela pode não ter uma equipe de TI, ter uma equipe ali gerencial, ou que está ali lidando mais diretamente com o problema, com o desafio, né? E a solução que vai ser buscada vai ser trazida ali para a empresa também da mesma forma, sem nenhum problema. Tá? Bom, então, essas aqui são as informações essenciais. Os demais colaboradores, a informação é basicamente a mesma, com exceção do contato telefônico, é só o e-mail que a gente pede, frisando de 2 a 5 pessoas. E aí, para finalizar, já estou chegando aqui no tempo que eu prometi, né, dos 45 minutos, para a gente abrir aqui para as perguntas. Um ponto importante também a destacar é que tem lá no edital uma previsão, né, de que as empresas que sejam associadas a algum sindicato integrante da Firjan, né, algum sindicato industrial vinculado à Firjan, essas empresas que estiverem em dia, né, com suas obrigações sindicais, elas terão um fator multiplicador de 50% na nota. Então, digamos que a empresa ela tire lá, a partir do preenchimento das informações, uma pontuação de 70 pontos. Então, ela vai ter ali acrescida a nota dela 50%, ou seja, 35 pontos. Então, ela vai ficar com a nota de 105, por exemplo. Né? Então, aquelas empresas que não forem associadas, elas vão ter a avaliação normal, né, e vão ser todas ranqueadas. A empresa que não é associada ainda à Firjan, ela pode dar entrada no seu processo de associação. Então, lá no edital também tem lá as informações, os contatos lá da área de associativismo, né, o link lá para a página, onde você pode entrar com o seu processo de associação. Então, sendo dada entrada no processo de associação, até o ato da inscrição, você mandando lá, né, a documentação de que deu entrada no processo de associativismo, de associação, melhor dizendo, a gente vai considerar a empresa aqui dentro desse rol das 50 das empresas associadas que vão ter a nota acrescida em 50%. Caso a empresa decida se inscrever, mesmo sem estar associada, e tentar, né, a sua avaliação normal, vai correr normal, né? A gente vai fazer o ranqueamento conforme esses critérios, e se a empresa for selecionada, aí, para que ela possa assinar o termo de outorga, ela vai ter que se associar à Firjan. Então, isso também está previsto lá no edital, mas a associação ela pode se dar depois, não é obrigatório que ela se associe já agora no ato de inscrição, mas para que ela possa participar do programa depois de selecionada, na hipótese de ela ser aprovada, ela vai ter que se associar, tá bom? Bom, então aqui eu acho que a ideia era essa, trazer aqui alguns pontos críticos, né, do edital, cobrindo aí essas nuances. Eu não sei se a gente já tem perguntas já sendo feitas aqui no nosso chat. Já temos, Natânia? A gente está aqui com a equipe ajudando. Natânia, me escuta? Sem perguntas ainda? Tá. Ok. Então, a gente está à disposição
aqui para poder responder perguntas de quem estiver acompanhando. Se a gente não tiver nenhuma pergunta, a gente dá aqui um tempinho para as pessoas poderem formular suas perguntas. Podem perguntar lá no chat, né? E aí a Natane, que está aqui nos apoiando, vai repassar para a gente aqui as perguntas. Importante dizer que a gente vai deixar esse vídeo disponível no nosso site, lá no conectalab.fijan.com.br. Vocês poderão, ou quem chegou depois, pode acessar lá e pegar a íntegra, né, da nossa fala aqui, da nossa apresentação. E a gente fica à disposição. Está aqui aguardando, a gente tem algumas pessoas aqui na live. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente vai dar aqui mais alguns minutos. Se ninguém se manifestar, a gente vai pausar aqui a nossa transmissão e vai deixar disponível. A gente tem um canal também de dúvidas, que é o nosso e-mail, conectainovação@fijan.com.br. É um canal que vocês podem acessar também. Tá? Caso surja depois alguma dúvida, então mandar lá a sua pergunta e a gente responde por e-mail, tá bom? Então tem essa possibilidade também. Ok. Então, gente, queria agradecer aqueles que se disponibilizaram em acompanhar aqui a nossa live de Tira Dúvidas. A gente está à disposição aqui na Gerência de Ambiente de Inovação da Fijan e espero poder ver, né, propostas sendo apresentadas aí para o edital. É um desafio que a gente entende assim ser relevante para as nossas indústrias, para que a gente possa, com o suporte da equipe da Fijan IEL, ajudar essas empresas a entrarem nesse universo da IA. Né? A gente tem ouvido falar muita coisa a respeito, né, da inteligência artificial, várias coisas em vários níveis, então acaba ficando um pouco confuso na cabeça das pessoas. Muitas vezes se fala de data center, se fala de IA generativa, de grandes modelos de linguagem natural, de, enfim, várias ferramentas, mas é importante entender que ferramentas baseadas em IA já estão, né, aí no mercado, já estão disponíveis há bastante tempo. O que a gente tem visto agora mais recentemente é um movimento crescente das chamadas inteligências artificiais generativas, né? Essas sim, agora mais recentemente, e aí popularizou-se, convencionou mais se chamar ali como IA, né? Mas a inteligência artificial é um conjunto de tecnologias que podem ajudar a empresa em diferentes áreas de negócio. Então, é importante que a gente possa trazer isso de uma forma mais serena, né, mais tranquila, sem essa afobação, muitas vezes, que se cria, né, por conta do hype da tecnologia, mas que a gente possa colocar ali pé no chão, ajudar as empresas a entenderem os seus desafios, se esses desafios podem ser resolvidos com inteligência artificial, que tecnologia de inteligência artificial melhor se aplica, e aí junto com vocês, junto com as empresas, a equipe aqui do IEL vai trabalhando para que a gente possa implementar essa solução na sua empresa. Então, é um processo acompanhado, é um processo em que a gente vai estar junto com o empresário, então a gente fica à disposição, né, e esperançosos aí de que a gente receba suas propostas para que a gente avalie aqui e possa caminhar juntos aí ao longo do ano de 2026. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a quem pôde acompanhar a gente aqui. E a gente se vê mais adiante, espero,
aí da fase de seleção. Boa noite. Obrigado.